Fala, aprovados! No vídeo de hoje nós vamos dar uma super dica de administrativo para vocês, focada nos princípios da administração. Já sabe como funciona, né? Dá uma curtida nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para você não perder acesso a nenhum conteúdo, segue a gente no Instagram, @delta_thiago_paixão, e dá uma olhada no site www.voseraprovado.com. O artigo 37, caput, da Constituição Federal, ele prevê os 5 princípios constitucionais mais importantes para direito administrativo, que todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhece a regra mnemônica: LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas vocês já pensaram como esses princípios funcionam entre si? Então vamos dar uma explicada legal nesses princípios e você vai entender como cada um deles funciona e como eles se relacionam. Primeiro, a administração pública só vai poder fazer alguma coisa se essa conduta estiver prevista em lei. Diferente do particular, que a lei vai prever uma não ação, por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena. Então, a lei ela vai te dar um caráter proibitivo. Para a administração, ela precisa de uma lei para agir. Ela só vai poder agir se a lei permitir esta conduta. E aí nós temos o princípio da legalidade. Diz que a lei, todo ato administrativo deve estar previsto em lei. A lei regula a atuação da administração. A administração, ela só atua de acordo com a lei. Mas a lei é para todos, não é? A lei não deve beneficiar um indivíduo, não deve beneficiar apenas um grupo. A lei é para todos, a lei deve servir a todos. E assim também é a conduta da administração. A administração, ela tem que agir de forma a amparar o coletivo. Todas as suas condutas devem estar visando o interesse público. Justamente como deve estar visando o interesse público, nós temos o segundo princípio administrativo, que é a impessoalidade. A atuação administrativa deve ter caráter impessoal, não deve beneficiar um único indivíduo ou um único grupo, não, ela deve ser geral. A atuação administrativa deve visar o interesse coletivo. Quando nós fazemos uma lei, essa lei ela é feita de acordo com os nossos costumes, com os nossos valores éticos e sociais que amparam a nossa sociedade. Afinal de contas, são os legisladores, aqueles nossos representantes que estão lá, e eles vão tratar dos temas sociais, dos temas que a sociedade entende como correto. Logo, a lei ela não pode ser imoral, porque ela violaria o caráter social. É justamente por esse fato nós temos o princípio da moralidade. Pela moralidade administrativa, a ação do administrador deve ser ética e deve respeitar os valores jurídicos e morais existentes na sociedade. Vamos voltar um pouquinho à ideia de legalidade. Toda vez que se faz uma lei, essa lei, para ter vigência, ela deve ser publicada. Deve-se dar ciência à população de que esta lei está valendo, para que ela funcione de forma devida. Lembre-se, toda atuação administrativa deve estar baseada em lei. Logo, se a lei deve ser pública, a atuação administrativa também. Deve-se dar publicidade e transparência dos atos administrativos. E daí decorre o princípio da publicidade. Mas esse princípio da publicidade tem um porém. Lembre-se, a atuação da administração deve ser impessoal, assim como a figura do administrador deve ser impessoal também. Logo, a publicidade ela não pode beneficiar o administrador. Deve-se vedar a publicação de atos informativos que visem beneficiar apenas o administrador. Assim, a publicidade vai atender ao critério da legalidade, que deve-se dar ciência ao coletivo de todos os atos feitos pela administração, que são baseados na lei, mas também vai atender à moralidade e à impessoalidade. Por quê? Porque ela não deve beneficiar o administrador, não deve dar publicidade aos seus atos individuais na sua figura. É a administração que está agindo, não o administrador. Deve-se entender isso. É a administração que age, não um indivíduo que está exercendo a conduta administrativa. Para atender à necessidade de transparência, foi publicada a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527/2011. Dá uma conferida nessa lei para você entender a ideia de transparência administrativa. E por último, nós temos o princípio da eficiência, que foi inserido no texto constitucional através da emenda 19 de 98. O princípio da eficiência traz a ideia de administração pública gerencial. Não basta apenas existir uma lei, não basta apenas que a lei seja impessoal, que a lei seja moral, que a lei seja pública. Essa lei, essa lei que vai atingir a atuação administrativa, ela deve funcionar. Ela deve ser eficiente, assim como a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, com perfeição, com exatidão. A atuação administrativa deve demonstrar um rendimento gerencial. E aí nós temos a ideia de boa administração. Um dos aspectos que decorre do princípio da eficiência é a avaliação de desempenho do servidor público. O servidor ele tem que ser avaliado
justamente para garantir que funcione, para garantir que a máquina pública funcione, para que a máquina pública seja verdadeiramente eficiente. Bom, aprovados, gostaram desse vídeo? Dá uma curtida nele, se inscreva no nosso canal, não perca nenhum conteúdo, então ativa o sininho, siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, e vai lá no site www.vocêraprovado.com.